Vários foram as falhas que cercam o abuso sexual do anestesista no Rio de Janeiro. E como forma de esclarecimento para a sociedade e com o objetivo de informar mulheres que estão na espera dos seus bebês, nossa equipe gravou com a médica obstétrica que falou sobre o direito que a paciente tem de um acompanhante durante todo o processo de um parto. A paciente estando em trabalho de parto, dependendo de como evolua, se vai para um parto normal ou para uma cesariana. Se for para o parto normal, acontece lá na sala de parto mesmo, com a equipe. Caso haja algum problema que vá se transformar numa cesariana, ela vai ser encaminhada ao centro cirúrgico. A equipe da sala de parto vai prepará-la para ir para o centro cirúrgico. Ela vai sempre acompanhada, a família vai junto, Aqui no nosso trabalho de parto, na sala de parto, a gente tem a humanização do parto, onde a família acompanha. A pessoa que fica ali é escolhida pela paciente, a paciente escolhe quem é o seu acompanhante, fica com ela na sala de parto. E se virar cesariana, esse acompanhante ele tem direito a entrar também, caso ele queira, tem uns que querem, tem outros que não querem, E aí entra junto com a paciente. A paciente vai para o centro cirúrgico, é recebida pelo técnico de enfermagem, enfermeiro, quem leva é o maqueiro, E aí lá dentro o anestesista vai entrar em contato com ela, sempre com outras pessoas junto, Nunca está o anestesista sozinho com a paciente. E aí é feito o procedimento anestésico e ela vai estar na maca, já é preparada por nós. Nisso o obstetra já chega, o médico auxiliar, a gente põe os campos, faz a asepsia, põe os campos e tal. E essa paciente vai ser operada. Ao ser perguntada sobre a conduta da equipe de profissionais que atendem as pacientes em trabalho de parto, como tipo de conversa e de contato durante o procedimento, a médica disse que o profissionalismo tem que estar à frente. Eu acho que isso é questão de profissionalismo de cada um, a gente não tem como responder pelos outros, mas não é uma prática. Pelo menos eu não vivencio isso aqui. Mas assim, não vou dizer que não aconteça porque a gente não sabe, Mas cada profissional acho que tem que ter a sua postura e eu acho que aqui cada um sabe da sua. A médica explicou em quais casos o parto natural pode mudar para uma cesariana. Se houver alguma alteração que esteja colocando em risco a vida da paciente ou do bebê ou de ambos, você pode resolver por uma cesariana. Mas uma outra situação, e até bastante comum, é que a paciente quer uma cesariana, isso acontece. E até bem pouco tempo o Conselho Federal de Medicina liberou isso, a partir de 39 semanas, da paciente poder optar por isso, E aí é uma conversa dela com o obstetra e dependendo de toda uma situação aqui do plantão, já que estamos falando de SUS. Mais de um crime foi registrado na ação do médico no Rio de Janeiro. Entre eles, o principal é o estupro. O artigo 217-A, parágrafo 1º, fala que quando a vítima não pode oferecer resistência, ela pode ser enquadrada também como um estupro de vulnerável. Agora, a Justiça mudou de prisão em flagrante para preventiva, Deve ser o que essa mudança? Por quê? São vários fundamentos. A preventiva é para manter a ordem pública, a segurança da instrução processual. Então, o delegado, que representou, e o juiz que deferiu a decisão da preventiva, viu ali, naquele caso, uma possibilidade ou do suspeito se querer se furtar a aplicação da lei penal ou dele poder tentar destruir provas, Então, dentro daquela investigação, com base no que eles escolheram lá, o delegado, e na apreciação judicial, deve ter tido um dos fundamentos do artigo 312, que fala sobre a decretação da prisão preventiva para poder ter sido decretada aquela prisão. A obstetra Rosemary cita exemplos de procedimentos que antes eram usados durante o parto e hoje é considerado violência obstétrica. Existe uma coisa chamada episiotomia, que é um corte no períneo na hora que o bebê nasce. Antigamente você fazia. Eu, por exemplo, já tenho algum tempo de formada, quando eu aprendi lá nos primórdios, isso era uma coisa que tinha que ser feita na maioria dos casos e era normal. Hoje, com toda essa evolução que houve de estudo, chamam de violência obstétrica. Então, para mim é estranho, isso era uma coisa que eu aprendi na minha faculdade há tempo atrás para fazer. Entendeu? Hoje a gente não faz mais, realmente, as coisas mudam, é flexível a coisa, vai mudando. E hoje se faz
Assim, muito raramente, muito raramente. Mas pode ter gente que vai achar, fui violentada porque cortaram meu períneo. E às vezes isso acontece porque há necessidade. A gente vê muito na sala de parto, às vezes um bebê demora a sair, esse bebê pode nascer às vezes em sofrimento, porque ficou ali tanto tempo, ao passo que se você tivesse feito um pequeno corte, que a episiotomia poderia ter ajudado. Não estou aqui preconizando que deve ser feito sempre, não é isso. Eu entendo que realmente chegou-se a estudos que não precisa, né? Mas existem situações, se você for ver na literatura, não diz que a episiotomia é proibida, diz que ela é seletiva, ou seja, em alguns casos ela é necessária. O caso do médico anestesista que aconteceu no Rio de Janeiro não é um caso isolado e mesmo que aconteça na rede pública, tanto o profissional quanto a instituição podem indenizar a vítima. Caso o ato de estupro, né, ou qualquer desse tipo de violência ocorra em prédio público, é possível sim que o Estado venha a ser punido e ser condenado a indenizar a vítima nesses casos. O que também não impede da vítima entrar com ação contra o médico, que nesse caso aí é o médico, né, da situação, e caso o Estado venha a perder essa ação indenizatória, ele vai mover uma ação regressiva, né, o que preconiza a lei, a possibilidade do Estado mover uma ação regressiva contra o servidor público que naquele ato praticou alguma ilicitude.